glória a Deus. Espírito Santo, vem sobre nós. Entrega a Deus uma mensagem real. Muda o coração do teu povo. Transforma a visão correta da ressurreição da vida eterna. Traz a tua glória, Senhor, nesse lugar. Nós cremos que tu estás aqui, ó Deus. Espírito de amor, traz revelação aos corações. Descortina agora o reino do Espírito. Oh, toda a tua glória, Senhor. Todo mover vem de ti. E nós te engrandecemos, Jesus. Te exaltamos. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Pode sentar, amados. Você é salvo? Quem deseja salvação, tem salvação aqui. Levanta a mão. Quem é salvo? Quem deseja salvação? Não é... Salvação não é apenas para essa terra. Eu quero falar a respeito da ressurreição. A salvação, ela envolve, a nossa salvação envolve a ressurreição. Eu quero falar com os irmãos, não da ressurreição de Dorcas, nem de Lázaro, nem o filho da viúva de Naim, e muitas outras, dessa que ressurgiu para essa vida. Mas sim, eu quero enfatizar nessa noite sobre a salvação, a ressurreição, aliás, a ressurreição de Jesus. Sobre a nossa salvação. A nossa salvação não é, ela vem por Jesus, mas ela não ficou parada na morte. Não. Nós não fomos salvos só para a morte, só na morte de Jesus. Mas a salvação, ela é completa quando Jesus entra nos portões eternos. Nós vemos aqui, abre em João 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Salvação é vida eterna. Muitos imaginam salvação para ter uma igreja, quer ser salvo. As pessoas logo dizem: salvo. Imagina que ele agora está sendo registrado, carimbado numa igreja. Não, amados. Jesus Cristo, quando estava, vamos abrir em Atos dos Apóstolos, Atos 1. Um 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e a uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu,
enquanto Jesus subia, eis que os 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Muitos imaginam e têm a visão da morte, glória a Deus. Mas a morte de Jesus não parou aí. A ressurreição é que trouxe a vida. E essa, eu posso ver como diz aqui a palavra. E os varões olhando, ele subiu aos céus até que as nuvens o encobriu. Mas ali não parou. Jesus subiu aos céus e chegou diante dos portões eternos. E esses portões estavam fechados. E a salvação implica que Jesus abriu os portões da eternidade para que o homem pudesse entrar por esses portões. Essa é a grande maravilha dele. Porque se o homem estava decaído, era necessário que um homem pudesse agora entrar nos portões novamente onde ele veio. Jesus veio como uma semente. Jesus relata aqui em Salmos, Salmo 22. No 22, ele relata Jesus como o Cordeiro de Deus. Agora o Cordeiro de Deus entra pelos portões e vai de encontro ao Pai e se assenta ali. Ele não pediu para sentar, porque ele diz: Pai, tudo está consumado. Nós vemos que quando ele estava na cruz, ele diz: tudo está consumado, tudo aqui. Mas ainda faltava a entrada dele na glória. Esse é o motivo real do Evangelho. Esse é o motivo real que nos leva à salvação, a desejar. Paulo diz assim: se um homem aqui na terra não tiver essa esperança, ele é o homem mais digno de lástima, porque ele não compreendeu a verdade do Evangelho. Ele não compreendeu a realidade da salvação. Em Salmo 22, ele relata Jesus como cordeiro. No 23, ele relata Jesus como pastor. Mas no 24, eu quero que você abra aí, ele descreve a entrada de Jesus como o Rei da Glória. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face de Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Jesus, agora glorificado, o Rei da Glória. Tudo está consumado. Então, nós podemos ver que quando ele sobe e a nuvem o encobre, os homens não vê mais. Mas a grande realidade acontece diante do trono, diante do céu, quando ele disse: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, portões eternos. Os portões estavam fechados. Agora, pela primeira vez, um homem entra nos portões eternos, abre os portões eternos. Isso é eternidade, isso é salvação. A nossa vida só tem sentido
Quando nós sonhamos, quando nós temos esperança de entrar por esses portões, aonde Jesus entrou pela primeira vez, um homem entrou e deixou os portões agora livres para que toda a humanidade que crê e viva com Ele, conheça a Deus como único Senhor e a Jesus, como só possa também sonhar e entrar nos portões. A salvação não é para você viver bem nessa terra. A salvação não é para você prosperar na terra. A salvação não é para você ficar curado aqui na terra. Não. Porque ele diz, é muito mais importante entrar nos céus sem um braço ou coxo do que não entrar. É isso que ele diz. Deus não dá valor aqui, meu irmão, na terra. Aqui é um lugar de passagem. Mas o que ele põe valor, e eu posso ver como ele entrou, ele bradou, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai portões. Ele estava abrindo com sua voz. Eis aí que eu vos dou autoridade. O Senhor entregou a ele toda a autoridade de abrir os portões eternos. E aí ele diz assim, ouve-se uma voz, diz assim, quem é esse Rei da Glória? Lá no céu, quem é o Rei da Glória? Quem é esse que agora está abrindo esses portões e entrando? Que homem é esse? Ele responde e diz, o Senhor forte, poderoso, poderoso nas guerras, nas batalhas. É o Senhor forte, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? E ele responde, o Senhor dos Exércitos. Aquele que prevaleceu, aquele que venceu, aquele que obedeceu até a morte e a morte de cruz. Aquele que destruiu as forças de principado e potestade. Aquele que dominou e reinou. Por isso ele é o Senhor da Glória. Ele é chamado Senhor da Glória, porque ele abriu os portões e agora as portas estão abertas para que nós, no dia em que ele vier buscar o seu povo, aquele que crê, os céus se abalarão, a terra tremerá, vacilarão os montes, os outeiros, e o Senhor, com uma ordem, ele recolhe todo aquele que crê. Ele recolhe de toda a face da terra, toda a humanidade, para agora, junto com ele, entrar nos portões. Ele foi o primeiro que entrou na eternidade. Ele é um homem, Deus, na eternidade, com um corpo. Deus não tem corpo. Deus Pai, Deus, o Espírito Santo habita. Mas Jesus não, ele tem um corpo glorificado. Ele tem um corpo que entrou na glória, está sentado à direita de Deus Pai. E nós precisamos ter essa esperança de poder ser participante. Ele diz, aquele que Jesus, ele diz assim, Jesus, a quem crucificaram, Deus o fez Cristo e Senhor de tudo. Está em Atos 2:36. Deus o fez Cristo e Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa vida. Quer ou não queira, creia ou não creia. Muito, ele diz, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. E por que ele se tornou Senhor? Porque além dele vencer aqui, ele abriu os portões eternos e entrou na glória. E está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, para que nós que cremos, um dia possamos, no soar da trombeta, nós possamos entrar nessa glória. Nós possamos ir junto com ele e ocupar o nosso lugar, assim como ele chegou e ocupou o lugar
à direita de Deus, nós também temos um lugar. Jesus fala assim: vou preparar-vos morada. Vou preparar-vos um lugar para que aonde eu esteja, vós estejais também. Esse evangelho é em vão se você não tem esperança para essa terra. Quantos homens que nem oram, que nem buscam nada e estão vivendo bem sobre a terra? Mas a esperança que ele traz não é para esse mundo, é para a eternidade. E nós devemos pregar Jesus ressurreto. E o que os discípulos pregavam era mesmo isso. A graça implica a ressurreição. A certeza da ressurreição. Você precisa ter certeza que ao soar da trombeta, você vai ouvir o som e a voz do arcanjo. E todos os que estão mortos serão levantados primeiro. Mas depois nós que somos vivos, que ainda estivermos vivos, nós seremos transformados, assim como Jesus recebeu um corpo glorioso. Assim como ele foi, nós seremos. Teremos um corpo glorioso, não um corpo de corrupção, mas da incorrupção. Um corpo que resplandece. Um corpo que vai entrar nos portões eternos. E ele diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todos dobrarão seus joelhos perante o Rei da Glória. Uns, porque a graça nos foi concedida e nós dobraremos contemplando. Outro, porque os seus joelhos serão quebrados com o cetro do Senhor. Mas todos se dobrarão perante ele. É tão importante nós observarmos a ressurreição traz vida. E o que os discípulos pregavam era isso. Eles não pregavam outra coisa. Porque imagine bem, aquele homem que foi morto e depois de 3 dias ressurgiu, comeu com eles, esteve com eles. Então isso é a vida, meu irmão. É por isso, esse é o motivo de nós andarmos e obedecermos ao Senhor. E ser livre para que vivermos uma terra, aqui na terra, junto com Deus e entrarmos na eternidade. Como é importante. E o que o Evangelho traz para nós? E o que o Evangelho vem preparar? Ele vem preparar pessoas que, depois de serem enterrados, eles possam ressurgir e entrar nos portões eternos. É para a eternidade que Deus nos prepara. A nossa visão não pode ser nessa terra, mas a visão de que quantos morrem, muitos ressurgirão quando a vinda do Senhor, quando Ele vier buscar o seu povo, a sua igreja. Mas quantos estão morrendo agora, com pouca idade, com mais idade, que já estão indo se encontrar? Que já estão indo se encontrar com o Senhor. Que estão sendo ceifados. Por isso, amado, nossa esperança sim deve ser que um dia nós ressurgiremos como Ele ressurgiu dos mortos. Nós ressurgiremos. Por isso que ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem fome, vem comer deliciosos manjares celestiais. Vinde a mim e comereis o melhor da terra. Uma suculenta comida fará vossas delícias. Porque nós temos uma alma e essa alma não morre. Ela é eterna. A nossa alma não morre, ela é eterna. Então essa alma, ou ela estará com Deus, ou ela estará longe de Deus. É para isso que ele diz: anuncia o Evangelho, prega o Evangelho. Quantas vidas estão morrendo hoje sem ter salvação, sem conhecer a vida de Deus e o sangue lavado, purificado e ele liberto? Quantos morrem hoje?
Então a ressurreição, ele diz, eu sou a ressurreição e vida. Primeiro, ressurreição e vida. Então, a glória, a grande glória de Deus, foi quando o Filho abriu os portões eternos. E ao entrar, ele entrou com grande vitória e deu a vitória aos homens. E o homem hoje está livre para entrar na eternidade e morar com Deus. Por isso que ele diz, vinde a mim. Farei contigo uma aliança eterna. Ele faz conosco uma aliança que não é para vivermos bem na terra. É para nós termos a eternidade no céu. Quantos dias você acha que vai viver na terra sem chegar esse momento decisivo da vida? A salvação é enquanto nós cremos, enquanto nós temos agora vida, que nós podemos recebê-lo. E a palavra de Deus diz que nós seremos, aqui em Mateus, abra em Mateus 24, 36. Você sonha com esse momento? Você vive por esse momento? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nós, dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o percebeu, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho não se sabe. Por isso, prepara-te, ó povo de Deus, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara a igreja para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara a igreja para entrar pelos portões eternos. E esse dia, diz a palavra que breve virá. Uns pela graça e outros sem a graça. Mas ele virá. Todos terão que se comparecer perante o tribunal de Cristo, perante Deus. Por isso que nós, igreja, cuidamos, preparamos, buscamos, para que essa esperança seja viva no nosso coração. Que no dia que Ele nos levar, no dia daqui que nós partimos, estaremos com Ele na glória. Não sabemos como, não sabemos a hora. Quantos são ceifados na adolescência? Quantos são ceifados com 30, 40 anos? Outros são ceifados com 80? Não importa. Mas nós entraremos pelos portões eternos, todo aquele que crê e viver a vida de Deus nele. E isso é tão importante, que nós precisamos abrir o nosso coração para receber essa verdade dentro de nós, para obter essa esperança em nosso coração. Aí então nós suportamos todas as coisas aqui na terra. O homem sem esperança, ele não suporta nada. O homem sem esperança, ele anda daqui para ali, crê aqui, amanhã já não crê, o outro vai lá, não sabe para onde vai, nem da onde veio, nem para onde é designado aí. Não conhece que um dia será ressurgido dos mortos. A ressurreição tem que estar
no mais íntimo do nosso coração e tem que ser uma luz que brilha em nossa vida a cada momento. Você medita nessa palavra. Medita na palavra da ressurreição. Medita na palavra no Salmo 24. E você começa a sonhar o que aconteceu ali naquele momento. Que voz é essa que abriu os portões? E por que abriu? Porque ele veio como uma semente, agora sobe como o Senhor da glória, em um corpo vivificante, um corpo glorioso, assim como o nosso corpo será transformado. Ele foi transformado e ele agora intercede por nós. Nós temos um intercessor junto ao Pai. Ele intercede por nós para que nós possamos prevalecer as tentações dessa terra. Para que nós possamos realmente abrir o nosso coração a Ele. Para que você possa subir. Ter as mãos limpas, como nós lemos. Ter um coração puro. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo. E junto conosco, a igreja, junto com a igreja, o Espírito Santo na força e no poder é que vai conduzir. O Espírito Santo trouxe Jesus ao mundo e deixou. E ele agora sobe em grande glória e poder. Agora envia o Espírito Santo e ele está conosco e nos dá muito maior oportunidade de compreender esse evangelho mais do que os discípulos. Porque quando os discípulos andaram com Jesus, eles não tinham o Espírito Santo. Eles não conheciam, não lembravam das coisas que o Senhor dizia. Só depois que o Espírito desceu à terra é que eles começaram a receber e receber a graça. Houve arrependimento e receber a graça da salvação. Por isso, amado, você quer ser salvo? Salvação implica ter a certeza que você subirá na ressurreição. Nós vamos abrir em Tessalonicenses 4:13. Cristo vai voltar. E a igreja precisa estar preparada. A igreja precisa estar esperando. A igreja precisa de esperança. Por isso, um dia eu preguei aqui, não sei se vocês lembram. A fé e a esperança são dois rios que caminham juntos. Fé e esperança. Se você tem fé, mas não tem esperança, você não chega lá. Você não caminha. Porque o que nos faz caminhar é a esperança de entrar nos portões eternos, na eternidade, e estar junto com Ele. Aonde Ele preparou, há uma casa, uma morada para nós. E nós construímos essa morada eterna aqui, pelas boas obras que fazemos. Será computada a nossa mansão. E eu sempre digo, eu quero uma mansão celestial. Aqui eu não importo com mansão. Tive casa faz pouco tempo. Mas lá não, eu quero uma mansão. Por isso, enquanto é dia, cumpre fazer a vontade do Pai. Enquanto é dia, trabalhe, lute, vence. Jovem, vença as oposições. Vence o maligno. Resiste ao pecado. Porque um dia tu estarás também na glória junto com Ele. Imagina os céus. Que maravilha, amados. Como houve um silêncio quando a voz do Senhor da glória bradou: levantai portões. Olha, amados, eu fiquei meditando e eu chorei. O Espírito Santo me visitou, eu chorei tanto, porque eu pude ver a grande glória. O que é esse mundo? O que vale esse mundo? Se o mundo vindouro que nos espera, as ruas são de ouro,
O mar é de cristal, a própria luz de Deus brilhando. Já imaginou que grande glória é poder estar junto com Ele na ressurreição? Por isso eu digo, fé e esperança. Você tem fé, mas se você não tiver esperança, você é o homem mais digno de lástima. Passou por esse mundo, não viveu, viveu apenas e morreu. A esperança não é confundida, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Amém? Acorda, igreja. Deixa o Espírito Santo colocar esperança no seu coração. Acorda, igreja. Nós não estamos anunciando a salvação e evangelizando povos para vir encher a igreja. Não, amados. É para que ele possa entrar nos portões eternos. É que ele possa herdar a eternidade, ele possa estar junto conosco, porque a palavra de Deus diz que em nossa coroa estarão todas as almas que nós ganhamos para Cristo. Nós estamos edificando uma coroa na eternidade, para sermos coroados, assim como ele, no momento em que ele entrou céus adentro, ele foi coroado, diz a palavra de Deus. Então vieram e coroaram. Essa esperança tem que ser viva em nossos corações. Assim, você vai entregar o evangelho a uma pessoa e você vai cuidar dela. É a nossa responsabilidade cuidar, ajudar para que ela prevaleça, que ela caminhe, que você possa conduzi-la. Assim como Jesus falou, eu oro para que onde eu esteja, vós estejais também comigo. Nós precisamos trabalhar nessa visão do reino, da eternidade, da ressurreição, que ninguém escapará. Uns ressurgirão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Como é duro saber a morte eterna, o lago de fogo, onde estará os seus Satanás e seus anjos. Por isso, enquanto é dia, ele diz, cumpre trabalhar. Trabalhe enquanto é dia. Essa é a missão da igreja. Essa missão é minha, é tua, não é de pastor. É a missão de todo aquele que crê. Anunciar, revelar a salvação. Salvação não é aqui, amados. A salvação é lá. Você é salvo aqui, para que você possa entrar nos portões, viver a vida de Deus reta, conhecendo a palavra, amando de coração, com um coração compadecido, para que você possa anunciar a salvação aos povos. Foi esse motivo que Jesus veio. Foi esse motivo que ele chamou os 12 discípulos. Os 12 discípulos andaram com Jesus, receberam poder. E eles, ide agora, anunciai a salvação. Anuncia a vida eterna. Tem muitos que vão, olha, vamos na igreja para você ficar curado e para por aí. Tudo bem ficar curado. Vamos na igreja para você receber finança. Tudo bem. Enquanto na sua casa tem um longe de Deus, nas garras do diabo, sendo manipulado, sendo usado e distante, sem conhecer o Rei da Glória. E você preocupado com aquele outro. Não, amado. Acorda, igreja. É tempo, é dia de nós recebermos a vida em nosso coração, para que você possa transmitir. Ninguém pode transmitir o que não tem. Mas aquilo que eu tenho visto, que eu tenho ouvido, é isso que eu vos falo. Aquilo que o Senhor tem me revelado, é isso que eu anuncio. É a revelação. Sonhe com a vida eterna. Pede ao Espírito Santo para te mostrar os portões eternos. E quão estrondo será quando
os céus se abalarem e ele descerá como a nuvem, abrindo os céus serão abertos e ele descerá em busca da igreja. Ele descerá não na terra mais, agora ele ficará no céu. E a palavra de Deus diz, ao soar das trombetas, o arcanjo, tocando a trombeta, todo o povo ouvirá. Porque os céus serão abalados e a terra também tremerá. E os mortos ressurgirão. Os mortos ressurgirão primeiro. Imagine quando Jesus estava morrendo, naquele momento, os túmulos foram abertos e muitos ressurgiram e andaram pelas cidades, pelas ruas da cidade. Foi a prova, naquele momento em que Jesus estava morrendo, houve a ressurreição. Mas depois esses mortos que ressurgiram, tornaram a morrer. Mas no dia da ressurreição, na vinda do Senhor, que está próxima, não está distante. Talvez você possa esperar a vinda. Talvez ele virá enquanto ainda nós tivermos vida. E muitos irão ao encontro da vida ou da morte, porque são ceifados aqui na terra. Por isso, prepara-te. Não pense que a vida é só aqui, mas é lá na eternidade, que é o sabor do Evangelho, lá na eternidade. Por isso, amado, se você não tem certeza, e se você deseja receber de Deus essa esperança, você fique de pé e venha aqui receber. Eu quero viver esperança. Ura cantarabalás, aquele que é ressurreição e vida. Labalaxerecora cantarabalás. Horiba checoralás. Halamanassura balachecoralás. Coriminicore cantarabalás. Traz a visão, Senhor, do teu povo. Sara, ó Deus, essa terra. Sara, ó Deus, essa nação. Halamanasuricorias. Sara o Evangelho, ó Deus. Cura, Senhor. Destrói toda visão obscurecida. Dá-nos um novo tempo, ó Senhor. Ah, quantos perverteram o Evangelho. Quantos mudaram a visão da tua graça, do teu favor, dessa verdade. Mas, ó Deus, levanta homens, levanta essa igreja com sentido real de anunciar, de proclamar a vida eterna aos homens, de salvar os corações, Senhor, para viver no teu reino da eternidade. O rabachecore canta na balás. O ribachecore canta na balás. Traz arrependimento nos corações. O rabalaciri canta na balás. Amados, hoje os homens, a humanidade, eles buscam a igreja para fazer de Jesus o seu servo. Senhor, me dá isso. Senhor, busca ali. Senhor, eu quero isso. Senhor, me abre a porta disso. Senhor, me dá aquilo. Amados, quando você entender o amor que Ele tem por ti, por mim, o amor que Ele tem pela humanidade, então você vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu não sou digna, mas usa a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Oh Deus, manda fogo do céu. Manda fogo do céu. Consome o individualismo. Consome toda visão errada. Ah, Jesus, tem misericórdia do teu povo.
Tem misericórdia, ó Deus, do povo dessa terra. O rabachecora canta rabalás. O ribachecore canta rabalás. Hariba canta rabalás. Vejo o Senhor. Veja o Senhor. Só olha para Jesus e começa a clamar: Jesus, Jesus.